Agora vamos com destaques internacionais, por isso Diego Pavão já está aqui ao meu lado. Reino Unido tem um novo primeiro-ministro, você acompanhou com a gente aqui no Novo Dia, Andy Burnham. Ele que tomou posse ontem e já começou com tudo. Ele mesmo disse, né? Eu tenho aí um plano para 10 anos, mas já tem algumas ações de imediato. Anunciou hoje que vai reduzir os impostos nas contas de eletricidade, medida que sinaliza essa intenção do premier de aliviar a crise no custo de vida. Uma das demandas nesse momento lá no Reino Unido é justamente essa, Diego. As questões econômicas pesaram bastante para a renúncia de Keir Starmer e vem Andy Burnham com esse desafio. Com certeza. E ele chega, Carol, para entregar resultado rápido e prático para a população. Até por isso, ele já anunciou o corte, a redução desse imposto que é chamado de VAT. É o imposto que incide sobre a conta de energia dos britânicos. Ele anunciou que a partir de outubro, os britânicos não vão ter que pagar esse imposto por pelo menos 6 meses. Isso reflete muito dessa vontade dele de segurar os custos de vida, principalmente também aluguel. O aluguel no Reino Unido acumula uma alta de mais de 3% em 12 meses, ou seja, ele chega também com esse olhar porque ele vem desse contexto na política dele que ele fazia lá em Manchester, quando ele foi prefeito. E, inclusive, a gente deve ver, a expectativa, na verdade, é que o mandato dele agora seja muito voltado para questões sociais, porque essa também é uma das marcas dele quando ele foi prefeito de Manchester. Especialmente a população mais pobre, a população, por exemplo, sem teto. Isso foi uma das prioridades dele, combater essas pessoas, aliás, combater esse problema das pessoas desabrigadas no Reino Unido, especialmente em Manchester, mas agora chega ao governo com a expectativa de nacionalizar essa política social. O problema é o seguinte, o problema é a matemática. O Reino Unido está endividado internamente, muito endividado. Para a gente ter uma ideia, a dívida interna do Reino Unido hoje corresponde a 95% do produto interno bruto britânico. A título de comparação, a do Brasil corresponde a 77% do PIB. Ou seja, o Andy Burnham vai ter esse desafio de uma política social intervencionista, ou seja, ele vai gastar mais com o desafio de manter a responsabilidade fiscal, ou seja, não assustar investidores e não fazer o valor da libra derreter nos mercados internacionais, Carol. Inclusive fez menção a essa pauta social nesse pronunciamento que a gente vê aqui. O primeiro, assim que ele tomou posse como o primeiro-ministro do Reino Unido, fazendo menção à construção de moradias populares e já tomando aí uma série de medidas nas primeiras 24 horas no cargo. A gente olha para o cenário doméstico, do que ele propõe para o Reino Unido, mas também para o cenário internacional. A gente está falando aí do Reino Unido, que tem uma posição muito conhecida quando falamos, por exemplo, dos conflitos no Oriente Médio, no leste europeu e também quando a gente fala sobre a relação com os Estados Unidos. O que a gente pode trazer aí de perfil de Andy Burnham e que tende a influenciar nessas conversas com Donald Trump? É isso. A relação com os Estados Unidos é o grande fantasma da política externa britânica nesse momento. A gente precisa lembrar que nos últimos meses, por causa da guerra no Oriente Médio, houve um desgaste muito grande de uma relação que na diplomacia é considerada uma relação especial, que é justamente a de britânicos e americanos, são parceiros estratégicos. Acontece que no início dessa guerra no Oriente Médio, lá no final de fevereiro, o Reino Unido, sob a liderança de Keir Starmer, não abraçou tanto a causa dessa guerra no Oriente Médio. Isso teve um efeito prático. O Reino Unido demorou, ou até limitou, na verdade, o acesso americano a bases do Reino Unido em várias partes do mundo. Por causa de uma questão geográfica e logística, os Estados Unidos acabaram tinham que usar bases de aliados em outros locais do mundo para fazer esses ataques contra o Irã. E aí os Estados Unidos, ou melhor dizendo, o Reino Unido demorou para os britânicos, na verdade, para responder aos americanos sobre se poderia ou não usar essas bases e não abraçou tanto a causa. Isso foi desgastando a relação e agora fica a questão. Se os americanos pedirem de novo para usarem essas bases britânicas, o Reino Unido, sob um novo governo, vai dar essa permissão aos americanos, como isso vai influenciar a relação. Isso sem falar também da questão ideológica, né? Andy Burnham e Donald Trump são muito diferentes ideologicamente, ou seja, o Andy Burnham chega ao governo justamente com a missão de recalibrar essa relação,
claro, impondo também os limites que ele achar necessário, mas também impedindo que essa relação se desgaste ainda mais. Como eu disse, é uma relação que é considerada muito especial e estratégica dentro da diplomacia. Tá só começando o que será Andy Burnham como primeiro-ministro do Reino Unido. É Diego Pavão trazendo aí para a gente as expectativas e desafios daqui para frente. Obrigada, Diego. Obrigado, Carol.